Bom dia, Vitória da Conquista, bom dia toda a região, bom dia Bahia, bom dia Brasil, bom dia mundo. Estamos começando mais um programa Espaço Mulher. Ai, que coisa maravilhosa! Há 27 anos, esse espaço traz para as mulheres e para toda a comunidade Vitória da Conquista e região motivação, alegria, informações, conhecimento sobre vários aspectos da nossa vida. E eu gostaria de começar agradecendo a Deus por essa oportunidade e agradecendo a Rosilene, né? Nossa maravilhosa anfitriã, que há tantos anos vem trazendo essa mensagem da palavra de Deus e a mensagem de como criar os filhos. Há pouco eu estava ouvindo ela falar sobre cuidado com a sua vida, cuidado para você ter resiliência, para você ter perseverança, para você ter cuidado nas estradas, você ter cuidado com seus filhos. Tantas informações que ela sempre traz para nós. E nessa manhã eu tenho o privilégio de ter aqui conosco uma mulher maravilhosa, virtuosa, que é a pastora Suzy, que ela é enfermeira, mãe, filha e uma pessoa maravilhosa que vai nos trazer. É uma honra ter você aqui, Suzy, conosco, e vai nos trazer um tema muito importante e que eu tô super curiosa para saber mais sobre esse assunto. Mulheres posicionadas. Meu pai do céu, que coisa maravilhosa. Então você que é mulher, que está nos ouvindo, participe conosco. O nosso telefone é 3201-8071. Repetindo, 3201-8071. Participe conosco, manda sua mensagem, manda sua pergunta, que eu e pastora Suzy vamos trazer para você as respostas vindo do coração de Deus. Então, eu gostaria que a pastora Suzy, como enfermeira também, como mãe, como esposa, como filha, pudesse nos dizer o que é mulher posicionada. Que posição é essa? O que é mulher posicionada? Bom dia, Suzy. Muito bom dia, Rose, preciosa, amiga minha há muitos anos que o Senhor nos uniu. Verdade, com um propósito. verdade. Deus é lindo. Quero também dar bom dia para todos os ouvintes que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui, fazer parte desse programa. Já estive aqui em outro momento, foi muito prazeroso. O Senhor falou muito conosco. Deus tem usado esse programa como instrumento para abençoar, levar conhecimento, entendimento a várias situações e hoje não seria diferente. Estamos aqui para esclarecer alguns fatos, trazer algumas novidades e principalmente falar sobre como uma mulher deve se posicionar neste tempo de tantas tribulações, de tantas confusões que a mente tem sido bombardeada e tem sido aí alvo, né, do inimigo. Então, a mulher, ela deve estar sempre posicionada. Vamos ver, esse posicionamento. Em que aspecto, Suzy, a mulher precisa se posicionar? E quando precisa se posicionar? Rose e as demais ouvintes. A mulher, quando ela foi gerada com um propósito específico de ser auxiliadora, de estar submissa, ou seja, debaixo de uma grande missão. Sim. O propósito maior de Deus é esse, que nós estejamos seguindo uma grande missão. E como que nós vamos conseguir realizar essa missão se nós não tomarmos o posicionamento correto? A posição de batalha, de guerreiras sim, com um general supremo, que é o Senhor Jesus. Posicionadas mediante a palavra de Deus, que nos exorta e nos orienta como devemos andar, o caminho que devemos andar, para que sejamos bem-sucedidas em todas as áreas da nossa vida. Na área profissional, sentimental, emocional, com os nossos filhos, esposos, com a sociedade como um todo.
A mulher que não é posicionada, a mulher que não tem conhecimento, a mulher que ela não sabe se portar da forma correta, ela não será vencedora. Ela não alcançará a vitória. Ela poderá ter sonhos, mas esses sonhos, se ela não se posicionar, eles não se realizarão. Então, devemos ter uma postura posicionada diante de Deus e diante da sociedade como um todo. No nosso lar, onde nós estivermos, temos que estar posicionadas sempre. Ô Suzy, mas tem momentos que a vida nos traz aflições. A própria Bíblia fala que no mundo tereis aflições. E em muitos textos da Bíblia também fala sobre tenha bom ânimo. Me diga aí, quando uma mulher está passando por muita aflição, ou com aflição conjugal, ou com filhos, dificuldade na criação dos filhos, em vários aspectos, como você nos orienta as mulheres, as nossas ouvintes, para se posicionar mediante aflições difíceis. Porque eu tenho certeza que as nossas ouvintes estão passando por várias dificuldades, sim ou não? Sim. Até nós. Todas nós. em todo A tempo. Bíblia fala o tempo todo. Esses desafios, essas aflições que a Bíblia fala, com relação ao seu casamento, a um filho com dificuldade nas drogas, ou não querendo estudar, ou filho com alguma dificuldade de enfermidade. Como é que a mulher vai se posicionar se ela própria está sem forças naquele momento? Quais são os recursos que talvez a palavra de Deus nos traz, ou que a psicologia nos traz, para que nós possamos orientar essas nossas ouvintes com relação às dificuldades do dia a dia? Pois bem, como você mesmo colocou, todas nós passamos por aflições. E o posicionamento diante dessas não é de fraqueza ou de desistência. Como a própria Rosilene falou anteriormente, precisamos ser resilientes, né? Saber que nós fomos criados com um propósito e precisamos cumpri-los, e para isso precisamos nos posicionar. Quando passamos por situações delicadas acerca das questões emocionais, que sabemos que não é situações espirituais, porque tudo começa no reino do Espírito e tudo começa também na mente. Precisamos buscar ajuda mente, profissional. hein? A mente. E a própria palavra vai dizer que a nossa batalha, ela inicia onde? Na mente. Então, precisamos cuidar da nossa mente. Se a nossa mente está sendo bombardeada pelo inimigo com pensamentos negativos, pensamentos suicidas, pensamentos de derrota, não é esse o pensamento que o Senhor tem a nosso respeito. Não é isso que a palavra diz a nosso respeito. Somos o que a palavra diz. Né? Temos que viver o que a palavra diz que nós devemos viver. Mas nós precisamos entender também que precisamos procurar ajuda de profissionais quando necessário. Isso. Existem profissionais experientes que podem nos ajudar, e sabemos também que precisamos lidar com as nossas decisões. Então, as decisões que já foram tomadas no nosso passado, nós precisamos lidar com ela não no sentido de nos culparmos, mas no sentido de entender que se foram decisões que levou a um destino errado, a ser vivenciado hoje, sabemos que o Senhor nos perdoa quando nós nos arrependemos. Sabemos também que nós precisamos nos perdoar, que é algo muito complexo e desafiador, muito. Precisamos nos perdoar para podermos seguir. E esse posicionamento pertence apenas a nós. Precisamos nos perdoar para viver o melhor de Deus. E, sobretudo, buscar auxílio espiritual. Que sinto muito lhe dizer, se tens buscado outros auxílios, só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o médico dos médicos. Ele é o que cura, que restaura, o que renova, o que restitui, o que reconstrói. Reconstrói o quê, Suzy? Reconstrói a nossa mente, reconstrói relacionamentos, reconstrói a nossa vida, reconstrói o nosso corpo, reconstrói tudo, inclusive o nosso amor próprio. Nós estamos no Outubro Rosa. Verdade. Quantas mulheres não querem se cuidar, não têm interesse nem em si mesmas mais? Mas precisamos nos amar. Sabemos que nós somos templo do Espírito Santo e o Senhor nos deu esse corpo para estarmos aqui durante um período para cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou e determinou antes de nós sermos ainda substância informe, ainda quando nós éramos substância informe. O Senhor determinou algo para nós. Então, tudo começa com posicionamento. E quando nós vamos falar também de posicionamento espiritual, entendemos que temos que buscar o Senhor. Aquilo que nós mais alimentamos, mais cresce. Verdade. Se eu alimento minha carne muito,
vai crescer, vai expandir. Verdade. Mas se eu alimento o meu espírito, o meu espírito vai expandir. E os frutos do Espírito Santo poderão ser gerados em mim. E os frutos do Espírito Santo vão me fazer ser mais bem-sucedida, estar mais animada, vivificada para viver o melhor de Deus. E eu vencerei. Com o Espírito de Deus, eu vencerei todas. Não são algumas, são todas, porque a palavra do Senhor me garante que em Cristo somos mais que vencedoras. Eita glória! Nossa! Então, queridos, vamos participar no 3201-8071. Manda sua mensagem. Olha o tanto de coisa que Suzy falou a respeito de mentalidade. A nossa mente nos leva para coisas maravilhosas ou para derrota. E nós não fomos criados para derrota. Não. Suzy colocou isso, mas para sermos vencedoras em Cristo. Não adianta outro caminho. Tudo é sobre Ele. Nada sobre nós. Então, falou tanta coisa sobre culpa. Nossa, culpa é um problema sério. Esqueça. Tira a culpa da sua mentalidade. Coloca na sua mentalidade ânimo, palavra de salvação, palavra que vai te trazer vencer as lutas diárias. Porque as lutas não são mensais nem anuais, não. Elas são diárias. São diárias. Mas você falou uma coisa importante que eu gosto sempre de bater na tecla. Outubro Rosa. Nós, como duas enfermeiras maravilhosas, porque, olha, eu amo ser enfermeira. Fiquei 36 anos na saúde, até hoje faço o exercício da enfermagem como voluntária em Cristo. E Suzy também está atuando como enfermeira atualmente, maravilhosa. E a gente não podia deixar de dar esse toque de Outubro Rosa. O mais importante que eu acho, Suzy, nessa parte de Outubro Rosa, que nós estamos terminando o mês de outubro, hoje é dia 22 de outubro, é que a gente fala muito sobre a prevenção, sobre o autoexame, sobre a necessidade de mamografias, ultrassonografias. Eu já fiz esse ano, em março, a minha mamografia, ultrassonografia. Eu ia até trazer para mostrar para vocês, mas acabou não trazendo. Mas eu já fiz esse ano. O mais importante não é a gente passar o mês de outubro todo falando Outubro Rosa, o mundo todo evidenciando isso. E aí, você já foi procurar o profissional? Você já fez o seu autoexame para ver se tem algum nódulo, algum sinal, alguma secreção na mama, para você procurar um profissional? Ou você só está se enchendo de informações sobre o câncer de mama e não está agindo? Não está se posicionando com relação a isso. Posicionando com relação a isso. Ao cuidado, ao autocuidado. Ao autocuidado. E esse posicionamento com relação, por exemplo, muitas mulheres, Suzy, trabalham dentro de casa. Muitas são do lar. E a ocupação do lar é uma coisa maravilhosa. A Bíblia fala que nossos filhos são bênçãos, heranças do Senhor. E o privilégio de uma mãe cuidar dos seus filhos é uma das funções mais sublimes que existe numa mulher. Mas muitas vezes ela se sente assim, ela fala assim, eu não trabalho fora, eu não produzo um dinheiro para mim. Como fica isso, a mulher que ela se sente assim, desvalorizada dentro de casa? Como ela deve agir para que ela possa se posicionar perante o Senhor, perante o seu esposo, perante o provedor, que a Bíblia fala que o nosso esposo é o provedor, mas que nós também podemos produzir de alguma maneira. Depois do apoio cultural, vamos para o apoio cultural e a gente volta para falar desse assunto. Você que é dona de casa, que é do lar, que cuida dos seus filhos, você se sente angustiada por causa disso? Ou você se sente privilegiada por estar nessa posição de cuidar dos seus filhos e seu esposo é o provedor da casa? Ou você se sente angustiada e queria produzir a parte financeira? Como fica esse caso, esse posicionamento? Vamos falar sobre isso após o apoio cultural, tá bom? Até lá, volte. Nesse instante, nós estamos de volta. O Espaço Mulher volta já. 10h23. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo. De fazer acontecer. E de não fazer nada. De guardar
cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina Cia VDC. Você está ouvindo Espaço Mulher. Voltamos então para o nosso Espaço Mulher. Hoje nós estamos recebendo Suzy, uma enfermeira, uma pastora maravilhosa, falando sobre mulheres posicionadas. Então você que está nos assistindo, participe conosco no 3201-8071. Manda sua pergunta, manda sua mensagem, que nós estamos falando sobre mulheres posicionadas. E nesse novo bloco, nós vamos falar sobre o posicionamento da mulher que é do lar, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua casa. Que privilégio, hein? Nossa! Porque nós, profissionais, infelizmente, eu terminei enfermagem com 22 anos, fiz pós-graduação, mestrado, e fui logo para o mercado de trabalho. E a gente, no mercado de trabalho, assim que a gente termina um curso, a gente vai trabalhar de manhã e de tarde, 8 horas por dia. Fiquei 36 anos e 4 meses trabalhando fora da minha casa de manhã e de tarde. Nunca deixei de ter o cuidado com a mesa. Gente, o valor da mesa, de você sentar com seus filhos pela manhã, antes dele ir para a escola, porque é uma correria a vida, sim, né? Esse mundo de hoje, então, século XXI, tá uma correria. Você levar seus filhos para a escola 7 horas da manhã, eles sem querer levantar, e aqui Conquista que é um friozinho, sim, hein? Sim. Quantas vezes eu levava meus filhos para a escola de pijama? Eu de pijama, de roupão, e levando as crianças 7 horas para a escola. Mas sempre na hora do almoço, tinha o almoço com toda a família. E à noite também. Então, a mesa... Fala sobre a mesa, que coisa importante. E sobre essa mulher que fica no lar cuidando da sua casa. Você se sente privilegiada e isso te traz um bem-estar, um posicionamento muito confortável, ou você se sente incomodada pelo fato de estar dentro do seu lar e não estar produzindo lá fora financeiramente? Como é isso, Suzy? Rose, o que nós precisamos entender é que basta cada dia o seu mal, sim, mas que todos os dias nós devemos encarar aquele dia como presente, como o próprio... Verdade. Como a própria palavra já diz, né? O presente. Hoje é o presente. Então, a sua vida que você está tendo hoje, ela é um presente, precisa ser usufruída hoje. Verdade. Então, valorize o momento que você fica com os seus filhos, com o seu esposo, que você tem o privilégio de cuidar dos seus filhos. Há muitas mães que choram em seus trabalhos porque os seus filhos estão sendo criados por babás. Estão criando vínculos afetivos com outras mulheres porque elas mesmas não têm condições de criar os seus filhos.
Nessa vida, principalmente na área da saúde, eu tenho visto muito que profissionais da saúde, eles não têm qualidade de vida para que os seus filhos tenham. Mas que qualidade de vida é essa que os filhos têm tido longe dos seus pais? Então, uma mãe hoje estar em casa e poder cuidar dos seus filhos, preparar um alimento, ser elogiada pelos seus filhos no momento que entram em casa e sente aquele cheirinho. Provérbios 31. Provérbios 31 vai falar sobre isso. A da mulher que coberta. levanta nas madrugadas para fazer o café para o seu esposo e seus filhos. Quando eles acordam, já está tudo pronto. Da mulher que cuida das roupas, as roupas não faltam, os cobertores estão sempre posicionados para serem usados pela família. A mulher vai falar, em Provérbios 31 vai falar daquela mulher que é confiável. Ela está no lar e o esposo pode sair, pode viajar, pode cuidar das demais coisas, sabendo que há uma mulher em casa que está ali cuidando de tudo com amor e com zelo. Então, meu conselho, meu incentivo nesta manhã para as mulheres que estão em casa é: aproveitem esse momento sublime que o Senhor tem te dado. Olhe com um olhar diferente. Olhe na ótica de Deus. Na cosmovisão de Deus. Não podemos olhar as coisas sempre na nossa visão, porque a nossa visão ela é falha e ela vai estar sempre buscando alimentar a nossa alma. A nossa alma ela é enganosa. Há um ego que quer que nós sejamos melhores do que os outros e há uma comparação. Muitas vezes nós realizamos comparação entre nós e os outros. Nós não podemos nos comparar com outras pessoas. Eu não posso me comparar com Rose. Nossa. Eu não posso buscar ser coisa melhor importante. que Rose. Comparação. Eu preciso buscar ser uma versão melhor que mim mesma, todos os dias. Eu preciso ser uma versão melhor. Ontem eu fui uma Suzy. Hoje eu preciso ser uma Suzy melhor do que ontem, porque ontem eu tive novas experiências. Ao longo da minha vida eu tive novas experiências. E o que eu errei ontem, hoje eu tenho que evitar errar. Exato. E ser uma versão melhor de mim mesma. Quando nós passamos a olhar a nossa vida com uma ótica diferente, na cosmovisão de Deus, Verdade. tudo melhora e tudo fica mais florido. Deixa eu te falar, Su, você tá com uma blusa aí, escrito posicionadas. Então você veio hoje a caráter. Nós estamos falando sobre mulheres posicionadas perante Deus, sua vida. Porque a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, diz que a saúde é um bem-estar físico, espiritual, emocional, psicológico. Então, você tem que estar bem espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Por isso que a gente está falando, tocando no Outubro Rosa novamente. E você veio com uma blusa posicionadas. O que significa essa blusa posicionadas? Rose, uma novidade para nossa cidade. Uau! Uau! Algo sublime, muito especial, que vai acontecer essa semana. Hoje é terça-feira e nessa próxima quinta agora, dia 24. Depois de amanhã. Depois de amanhã, já. Estamos na expectativa alta em Deus, de que viveremos ali 3 dias na presença do Senhor, onde aprenderemos mais acerca do posicionamento em todas as áreas da nossa vida. Nós estaremos ali com um congresso de mulheres. Ali aonde? Mulheres virtuosas, na Igreja Batista Nacional Candeias, ali da Uau. Perimetral, não é? Nossos pastores queridos, pastor Henrique Freitas e Rosana. Oh, maravilhoso, um abraço, pastor Henrique, Rosana, Amamos todas vocês. as virtuosas, Todas hein, as de obreiras, Candeias. Todas as obreiras, todas as intercessoras, todas as mulheres que nesse último mês têm se empenhado em jejum, em oração, Verdade. em trabalho braçal, trabalho mental, para preparar o melhor para cerca de 2.000 mulheres que estarão conosco ali. Quantas mulheres? Aproximadamente 2.000 mulheres. Vocês estão ouvindo isso, mulheres? Vitória da Conquista, que bênção! Em torno de 2.000 mulheres estarão reunidas nessa quinta, sexta e sábado? Isso mesmo. Tem Quinta, sexta e algum sábado. panfleto, alguma coisa que possa mostrar? Tem, Jonatas? Tem. Algum panfleto que... Quem vai estar conosco? Quem vai estar nesse congresso? O congresso chama Posicionadas? Posicionadas. Que bênção! Está aqui na tela, posicionadas. Nossa! Estarão conosco a Karen Gardin, estará também Uau. Soraya Moraes, Uau. grandes mulheres de Deus.
Gabi Sampaio esteve conosco aí no ano passado, foi uma bênção. Thaís Portela tem um testemunho excelente, maravilhoso. Ela é uma jovem mulher que esperou em Deus um casamento santificado e o Senhor preparou o melhor para ela, porque Ele só faz o melhor. Já faz o melhor. E a nossa querida Nívia Santos, ela não reside mais aqui em Vitória da Conquista, está em São Paulo, mas é nossa, é de Candeias, estará conosco. Mulheres abençoadíssimas, com testemunhos fortíssimos, estarão ali conosco nesses dias. Dia 24, 25 e 26. Que bênção, hein? Nossa, mulheres maravilhosas. Então, você que está se sentindo enfraquecida... Sim. Todos nós precisamos de um renovo. Um renovo no nosso casamento, um renovo na criação dos filhos, um renovo com Deus, intimidade com Deus. Um retiro, né? Um retiro. Esses 3 dias vai ser um oásis. Ai, tô na expectativa. Nossa, quero mandar um abraço também para o Ministério Lucas, todos os ministérios da igreja. O Ministério Lucas é o ministério da equipe médica, que nós fazemos parte lá da igreja, vai estar de plantão para cuidar dessas mulheres também. Um abraço a todas que estão envolvidas. E você que vai participar, que já conseguiu sua pulseira, ainda tem vaga, Suzy? Olha, havia encerrado, mas há pedidos, nós conseguimos mais pouquíssimas vagas. Então, ainda temos inscrições no aplicativo da igreja. Ainda temos algumas inscrições. Se tiver dúvida, é só entrar em contato com a nossa igreja também, para que a gente possa estar esclarecendo as dúvidas. Com alguma mulher virtuosa que você conheça e que seja do Candeias, também pode entrar em contato através do número que Rose está passando aqui, que a gente pode... 3201-8071, que a gente pode passar a informação. E o aplicativo da igreja, como é que baixa o aplicativo da igreja? Como é? Igreja Batista Nacional Candeias. Aí baixa o aplicativo, é autoexplicativo. E aí faz a inscrição. Isso. Pronto. Isso. Maravilha, hein? Que coisa maravilhosa, hein? Nós estamos tendo a oportunidade nessa semana, quinta, sexta e sábado, 24, 25 e 26, portanto, estarmos... participando. Valor acessível, Rose, só chamar a atenção, né? É um valor acessível a todos. Na realidade, no coração do pastor Henrique de Rosana, seria novamente um congresso que não seria sem custo, entrada franca, apenas a utilização de pulseiras, porque nós precisamos controlar, né, a entrada quantitativo para segurança de todos, mas um valor bem simbólico mesmo, e ainda adquirir a camiseta posicionada. Ah, que linda! E Roselene está dizendo que posicionamento muda situações, comportamentos e história. Nossa, perfeito. Rose, que coisa profunda! Realmente, nós mesmos, eu mesmo tenho essa experiência, e você também tem essa experiência em situações diferentes, mas que o posicionamento muda situações, muda comportamento e muda a história. Verdade, Rose, muda mesmo. E esse posicionamento tem que ser positivo, tem que ser um posicionamento em Deus. Porque se você posicionar de cabeça baixa e jogar a toalha, terá problema. Certamente será derrotada pela situação. Certamente será derrotada. Então, nós não queremos mulheres de Vitória da Conquista, da região, da zona rural, mulheres derrotadas. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para te motivar, mulher, para te levar para um outro nível, para um posicionamento em Deus, um posicionamento de ser vitoriosa, ser vencedora. O fato de você se posicionar positivamente significa que você vai parar de ter dificuldades? Não. De jeito nenhum. Mediante as dificuldades que nós temos no dia a dia, tenho certeza que várias mulheres que estão nos ouvindo têm dificuldades em várias áreas da vida. E o joelho? Sabe como é que eu resolvo meu segredinho? Vou contar para vocês meu segredinho. Joelho no chão, boca no pó. Boca no pó. Olha, eu sempre digo, quando eu levanto, eu já levanto escorregando assim, ó. Primeiro eu não fico em pé. Primeiro eu me ajoelho. Quando eu vou deitar, eu primeiro não deito. Primeiro eu caio de joelho. Porque, olha, as Déboras. Mães de joelhos. Mães de joelhos. Filhos de pé. Filhos de pé. E Rose sabe
muito bem disso, Roselene. É que é uma Débora que carrega esse programa aqui, Vitória da Conquista na região, sobre mulheres Déboras que se mantêm de joelho. Gente, o joelho resolve qualquer problema. Joelho resolve qualquer problema. Se você está com dificuldade, mulher, nesse dia de hoje, no seu casamento, na criação dos seus filhos, dificuldade financeira, depressiva, desanimada, tome um banho, bota a sua melhor roupa, passa um batom, dobre os seus joelhos e fala: Senhor, eu estou aqui, eu sou sua filha, eu sou preciosa, eu sou princesa, eu sou a menina dos seus olhos e eu quero vitória na minha vida, eu quero me posicionar diante de ti de joelhos, sabendo que o Senhor é o que tem o melhor para mim, é o que vai me ajudar a erguer a minha mente, erguer a minha alma. Muitas falam assim: oh, minha alma, por que estás abatidas? Então, creia em Deus que você ainda verá a vitória, porque Deus só tem pensamento do bem para nós e não pensamentos altos. Fala aí, maiores, Suzy, melhores. sobre Lúcia França. Glória a Deus, Deus abençoe pela sua participação. É uma bênção ter vocês aqui conosco participando desse programa no 3201-8071. Pode mandar mais mensagem que nós estamos aqui para responder vocês. Hein, Suzy, sobre isso. Eu gostaria de trazer uma reflexão para todas as mulheres. Foi algo que o Senhor colocou no meu coração e eu vou trazer aqui para vocês. Vocês que estão em casa, que quiserem até pegar as vossas Bíblias, está lá em 1 Reis, capítulo 1. Toda a história, pode ler todo o capítulo 1. Várias mulheres na Bíblia, elas alcançaram vitória indo até o rei, até o rei Jesus, indo até os seus reis naquela época, e pedindo misericórdia e pedindo socorro, né? Nós temos o exemplo, por exemplo, da rainha Esther, que ela se posicionou em jejum, em oração, com todas as demais mulheres, e ela se colocou na presença do rei de uma forma sábia, não foi logo na primeira vez, querendo se posicionar de uma forma leviana, não. Ela se preparou 2 banquetes primeiro para o rei, para depois se achegar novamente à presença dele e pedir o favor do rei. E de fato ela teve. Temos também a situação da mulher de Ló, que não soube se posicionar. Verdade. E se transformou uma mulher de sal, porque ela olhou para o passado. Nossa, forte isso. Fortíssimo. Ela se posicionou da forma incorreta. E toda a família dela foi literalmente destruída. Né? As filhas dela tomaram um destino que não deveria ter tomado junto ao esposo dela. Então, o posicionamento dela fez com que toda a descendência dela sofresse as consequências. E temos também, como está lá escrito em 1 Reis, uma mulher chamada Betseba. Betseba teve uma vida complicada. Betseba teve uma vida discriminada. Betseba teve uma história de muita tristeza. Betseba, ela se relacionou com o rei Davi, porque ele a impôs, mandou chamá-la, ela ainda sendo casada, e ela veio a engravidar do rei Davi. Nossa. Foi o pecado que fez o rei Davi cair, né? Esse texto está em 1 Reis. Quanto? Capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1. Vai falar sobre Betseba. Pronto. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você falou sobre o posicionamento positivo de Esther, o negativo da mulher de Ló, e agora de Betseba também negativo. Correto. Aí, mais um pouquinho sobre o passado. Por que Betseba? Eu vou aprender 3 coisas com Betseba. Tá. Aí a gente vai fazer o seguinte. 1 Reis, capítulo 1. Isso. Abre sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 1. Vai lendo. Enquanto a gente vai no apoio cultural, na volta, a gente vai falar sobre essas mulheres que Suzy já mencionou, que é a Esther, a mulher de Ló e Betseba. E a gente vai ver qual foi o posicionamento positivo e negativo. Para a gente aprender com as mulheres. Aprender esses 3 segredos que Suzy vai colocar. Então, logo a gente está de volta. Fica aí, a gente volta logo. O Espaço Mulher volta já. 10h42. A gente é assim.
Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é ver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Aniversário Economarte, o grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Carne moída CMP congelada 500 gramas, R$3,99. Chocolate Hershey, mais 102 gramas, R$2,99. Flocão de milho baiano, 400 gramas, 99 centavos. Amaciante concentrado Downy, 1,5 litro, grátis 150 ml, R$21,98. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 22 de outubro. Com no Marte. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para a SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram, @SKTrufas. Você está ouvindo Espaço Mulher. Nesse programa Espaço Mulher, há 27 anos, trazendo informação para todas as mulheres de Vitória da Conquista, e não só as mulheres, as famílias, né? De Vitória da Conquista, da região, da Bahia, do Brasil, do mundo. Tem gente fora do Brasil nos assistindo. Deus abençoe, muito obrigada pela audiência. E nós estávamos falando aqui sobre mulheres posicionadas perante vários aspectos da vida. E Suzy está falando a respeito de mulheres da Bíblia que se posicionaram tanto positivamente quanto negativamente. E o quanto é danoso, é prejudicial para nossas vidas nós nos posicionarmos de uma maneira incorreta. E você citou primeiro Reis. E citou algum exemplo de algumas mulheres da Bíblia. E quais são esses segredos que você estava falando? Veja bem. Lá em Gênesis, nós vamos ver a história, né, da mulher de Ló, como eu falei agora há pouco, que se posicionou da forma errada, sem sabedoria. Ela e a família dela tiveram uma chance de serem retirados de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, para terem uma vida abençoada. No entanto, ela olhou para trás. Ela desobedeceu. Ela não buscou seguir a ordenança do Senhor. E toda a família dela pereceu. Depois vocês podem dar uma estudada, ler um pouco sobre o destino da família da mulher de Ló. Verdade. Mediante as consequências do ato dele. E citamos aqui também que lá no livro de Esté, sobre uma mulher chamada Esté, que foi colocada propositalmente no lugar certo, na hora certa, e ela decidiu se posicionar da maneira correta para salvar o povo de Deus. Foi sábia. Foi sábia. Foi sábia. E a Bíblia fala sobre a mulher sábia. Fala sobre a mulher e sábia. sobre a tola também. Fala sobre a tola também. A tola, ela, com as suas próprias mãos, ela destrói o seu lar. Mas a sábia, ela edifica, ela constrói. E o Senhor falou muito comigo sobre o posicionamento de uma mulher na Bíblia chamada Betseba. Betseba foi uma das mulheres de Davi, né? Que veio a se tornar uma antepassada do Senhor Jesus. Por um posicionamento da linhagem genealógica do Senhor Jesus.
Então, Betseba, num determinado momento da vida dela, depois de ter passado por tantas lutas, ser discriminada, perdeu o primeiro filho, né? Que foi fruto ali do pecado dela com Davi. Viu a morte de um filho que tão sofrido e tão doída não sei nem mencionar. Tanto passado por ser discriminada, ela ia ser apedrejada pela lei mosaica, pelo adultério que havia cometido. Mas ela foi guardada e protegida ali pelo rei, permaneceu sendo esposa de Davi e veio ser a mãe de Salomão. Nesse momento, no 1 Reis, nós vamos ver que Davi ele já era velho, avançado em dias, ele nem se aquecia sozinho. Havia necessidade de uma mulher, de uma jovem sunamita virgem, aquecer o corpo dele, porque ele já estava muito avançado em dias. Então, a qualquer momento, poderia amanhecer com a notícia de que o rei havia morrido. Num determinado momento, o rei Davi havia prometido a Betseba que Salomão queria suceder o reinado. Olha a história. Porém, naquele momento que está descrito ali em 1 Reis, vai relatar que Adonias, um dos filhos de Davi, ele se autodeclarou rei. Havia já um povo que seguia ele e outros anciões também que seguiam ele. E ele sacrificou animais e se autodenominou rei. E ele havia se tornado ali rei de Israel naquele momento. E naquele cenário, para Betseba, a morte dela já estava decretada. Por que a morte dela estava decretada? Porque Salomão era uma ameaça ao novo rei que iria assentar-se ao trono. Então, o profeta Natã, ele procurou Betseba e orientou Betseba o que fazer. Ele disse para ela, parafraseando aqui. Então, ela tomou uma posição correta. Ela primeiro foi chamada pelo homem de Deus para tomar um posicionamento correto e assim ela fez. O homem de Deus, o sacerdote, procurou ela e disse para ela, vá até o rei, se coloque na presença do rei e relembre ao rei a promessa que ele te fez. E aqui eu aprendo uma coisa, que o Senhor, ele usa pessoas para nos alertar muito a tomarmos importante. o posicionamento correto diante do Senhor. Muito importante. Talvez eu e você hoje aqui, Rose, seja como o profeta Natã, que está hoje falando para as mulheres que estão nos ouvindo. Verdade. Lembre-se das promessas que o rei te fez. Nossa. Se levante, vista a melhor roupa e se posicione. E lembre ao Senhor das promessas que ele te fez. Porque certamente ele está interessado em cumprir todas elas. Verdade. E parabéns, Jussara, nos assistindo. Juju, um abração para você, Juju. Mulher de Deus, virtuosa no acolhimento lá das nossas mulheres. A gente ama, né, Juju? Muito obrigada pela participação, pela audiência. E que coisa importante. O profeta Natã ter direcionado, ter orientado essa mulher para procurar o rei e resolver o problema de Israel todo. Sim. Que era Salomão que seria o rei, escolhido por Deus. Então, você, mulher, você procure pessoas que vai te direcionar, te posicionar numa situação favorável e não desfavorável. Bons conselhos. Cuidado bons com conselhos. Quem tens andado. Bons conselhos. Então, aqui eu aprendo o primeiro segredo, que é ouvir as pessoas certas para tomar a decisão certa, se posicionar diante dos conselhos. Segunda coisa, ela não olhou para o ambiente em que ela estava vivendo, para as circunstâncias. As dificuldades. Ela não olhou ali, não se deteve. Aqui já havia um outro rei, que Adonias já havia sido decretado. E ela também não olhou para trás, para as coisas erradas que ela já tinha feito. Cometido, o passado dela. Ela não olhou para o ambiente, para as circunstâncias. Ela levou em consideração o rei a qual ela iria encontrar. Que exemplo. Excelente exemplo. E a terceira lição que eu tiro disso tudo aí é que ela foi corajosa. Ela agiu. Verdade. Ela ouviu o conselho, ela não olhou para as circunstâncias e ela executou a ação.
Ela foi até o rei, ela se colocou diante do rei e ali ela se curvou diante do rei. Rose colocou aqui agora há pouco que nós não devemos nos levantar, sair do nosso quarto sem antes nos prostrar diante do Senhor. E é um conselho que eu tenho dado para todas aquelas que têm convivido comigo. Não saia do seu quarto antes de você ter resolvido tudo com o Espírito Santo. Verdade. Antes de sair do seu quarto, se ajoelhe, se prostre ali, conte tudo para o Espírito Santo, agradeça o Espírito Santo, louve ao Senhor e só saia depois de estar revestida. Verdade. Pronta e preparada, posicionada. Posicionada. Oh, glória a Deus. Hoje de manhã eu fiz isso. Eu também. Antes de vir pra cá, a gente faz o culto doméstico. Uma coisa muito importante na sua vida, mulher. Culto doméstico. Antes de sair para trabalhar, antes de cuidar dos seus filhos, antes de lavar roupa, antes de cuidar da sua casa, cuide do seu espírito. Hoje eu e meu esposo, nós lemos a Bíblia como a gente faz todos os dias. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, pedir perdão pelos nossos pecados, dizer que esse dia pertence ao Senhor, que todas as palavras que saírem da nossa boca seja palavra de edificação. E você falou uma coisa muito importante, que é sobre a quem você vai se aconselhar, a quem você vai buscar. Olha que Betseba procurou um profeta que iria direcionar ela no caminho certo. Procure uma amiga que vai te trazer coisas do alto, que vai trazer coisas... Olha, eu quero contar um segredinho aqui para vocês. Minha amiga dos meus segredinhos e de compartilhamentos aqui do meu lado. Idem. A quem eu divido as minhas necessidades, os meus choros, as minhas alegrias, é com Suzy. O que seria de mim? Eu falo pro Senhor, e por onde eu passo, eu cito o seu nome. Eu digo, o que seria de mim em um momento que eu quase morro, se não fosse Rose. Os bons conselhos e os certos conselhos nascidos do coração de Deus. A gente vai chorar. Não, chorar no programa, não. No programa nós vamos nos alegrar, celebrar com as mulheres. Chorar de alegria. Que prazer ter uma amiga de confiança, ter uma amiga de Deus, ter uma amiga de joelhos, que usa os joelhos para nos abençoar, para rogar a Deus por nós, para buscar em Deus sabedoria para nos posicionar da maneira mais correta. E nos dias 24, 25 e 26 estaremos entre amigas. É verdade. Na Igreja Batista Nacional Candeias, no Congresso Posicionada. Que legal. Vem estar conosco. Que legal. Então, 10h54, daqui 2 minutinhos nós vamos estar orando. Ô, Suzy, ai de nós, a oração é o segredo da vitória. Amiga, mulher, até aquela que não tem ainda uma intimidade maior com Deus, você precisa se dobrar diante do Todo-Poderoso, porque sem Ele a gente é derrotada. Com Deus a gente é vitoriosa em todos os aspectos. Então a oração é a chave da vitória. Então nesses 3 dias, nós já estamos orando por esses 3 dias, 24, 25 e 26 de outubro, na Igreja Batista Nacional Candeias, lá na Perimetral. Nós estaremos de joelhos com outras mulheres, nos abraçando, nos fortalecendo, dizendo que nós vamos nos posicionar cada dia em Deus. Porque o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Olha, Suzy, olha, mulheres, ouvintes, eu nunca vi um momento tão difícil qual nós estamos vivendo. Nosso mundo está cumprindo o que diz na palavra, que o mundo jaz no maligno. Nós estamos presenciando coisas que a gente jamais imaginaria que nós iríamos presenciar. Coisas terríveis. E só em Deus, só na oração, só no joelho, só pegar na mão da amiga, uma amiga que vai te trazer bons conselhos, levar para a presença do Senhor, se posicionar de uma maneira maravilhosa na presença do Todo-Poderoso. Então, que bom, eu vou estar nesse congresso, em nome de Jesus. Eu gostaria de trazer aqui, Rose, rapidamente, a abertura dos portões para aquelas que já se inscreveram e para aquelas que vão se inscrever. As que se inscreveram. Isso. A abertura dos portões acontecerá nessa quinta, sexta, às 18h30. E o início das ministrações às 19h30. E no sábado, a abertura dos portões, 18 horas, com culto às 19h. Então, assim, e quem já não adquiriu a camiseta ainda e já fez inscrição,
Hoje e amanhã estaremos das 15 horas às 18 horas lá na igreja É o Templo Antigo. Isso. Templo Antigo Isso, de ali, Candeias. perto do Santo Antônio. Em frente ao Santo Antônio. A distribuição das camisetas estarão ali, das 15 horas às 18 horas. Então, corra, pegue sua camisa, cada um, linda. Olha, eu tenho a marrom, estava ontem com a marrom, ministrei aula da Escola Bíblica Dominical com a minha camiseta marrom linda, cores lindíssimas e essa branca. Adquira já a sua, esteja lá conosco, ouvindo conselhos de mulheres de Deus para se posicionar independente do passado e alcançar o favor do rei. Só fechando aqui, viu? Salomão se tornou rei. Adonias, ele foi destituído. Salomão se tornou rei. E ela e a vida do filho dela e da descendência dela foram salvas. Pelo bom posicionamento. Verdade. Então, como eu costumo dizer, vigia na terra. Vigia na terra, amiga. Então vamos orar. Vou pedir a Suzy para orar e depois nós só falaremos as considerações finais para nós encerrarmos esse programa tão agradável, tão na presença do Pai e tão harmonioso, né? Que Deus possa nos ajudar. Então vamos orar. Vamos. Quero mandar um beijo para todas aquelas que estão nos acompanhando. Nena. Para a minha tia Nena. Oi, tia Nena, eu te amo. Tia Nena, obrigada. Eu te amo, tia Nena, Luana. Toda a família Buscapé, família Gigante, a família das Virtuosas, as igrejas, as irmãs que estão nos ouvindo, as pastoras nos ouvindo, as missionárias todas. Que vão estar conosco. Eu quero dizer para vocês que lá nesses 3 dias há um lugar reservado para ti, para o Senhor ministrar seu coração. Verdade. Então, estar conosco, né? Um beijo para todos vocês. Vocês são meninas dos olhos de Deus. Vamos orar. Pode orar. Pai, nós te louvamos esta manhã. Sim, Jesus, Senhor. Muito obrigada, Senhor meu Jesus, Pai. Tu és o amado da nossa alma. Amado da nossa alma. Obrigada, Senhor, pela tua presença sobrenatural aqui neste lugar. Amém, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu cuidado. Amém. Com cada um de nós, cada uma das Amém, ouvintes. meu Deus. Com essa palavra que foi ministrada ao coração, Sim, Jesus. De precisarmos tomar um posicionamento correto mediante a tua palavra, mediante conselhos que vêm do trono do Senhor. Sim. Deus, que nenhuma de nós se perca. Sim, mas que meu todas Deus. nós venham ter uma mente transformada Amém. pelo teu Espírito, Amém. para podermos, meu Deus, usufruir do melhor desta terra. Amém. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos abundância. Amém. O Senhor veio e rasgou a cédula, meu Deus, que Verdade. nos condenava, Jesus. Não há nada mais que nos condena, Senhor. Verdade, em ti, Senhor verdade. Jesus. Glória a Por Deus. isso, meu Deus, toda fortaleza na mente, Amém, meu meu Pai. caia por terra. Em Amém. nome de Jesus. Sim, que meu as Pai. mentes sejam vivificadas com a tua palavra. Amém. E que todas nós saibamos que temos a oportunidade de viver o melhor em ti. Amém. Nos perdoando, nos amando. Amém. Deus, eu libero esta palavra sobre cada um que está Amém, ouvindo meu agora. Pai. Que haja perdão próprio. Amém. Que haja perdão para com o irmão, Jesus. Amém. Toda raiz de amargura seja quebrada, anulada, Amém. destruída pelo poder do Senhor Jesus. Amém, amém. Do nome de Jesus, que está sobre Amém, todo meu nome. Pai. Sim. Abençoamos cada Muito lar, obrigada, cada família, Deus, nos cada abençoe. mãe do lar, que brote no coração Amém. delas a alegria de estar em Amém, suas meu casas, Deus, em Jesus. nome de Aquelas que estão Jesus. trabalhando, meu Deus, Sim, que o Senhor meu as Pai. fortaleça, em nome de Jesus. Amém, meu Abençoamos Pai. cada mulher. Nosso E congresso, declaramos meu que Pai. todas elas estejam posicionadas. Amém. Te agradecemos por Sim, esses 3 sim, dias, meu Pai. de 24, 25 e 26, que o Senhor já preparou, meu Sim, Deus, meu Pai. um maná fresquinho, meu Amém, Deus, algo meu poderoso Pai. para ministrar os nossos corações. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado. Amém. Te agradecemos pela vida de cada obreiro, Amém, dos nossos meu pastores Pai. Sim, e pelo meu Pai. teu mover sobrenatural que estará acontecendo naqueles dias Amém, e desde meu Pai. já nos nossos lares. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus possa abençoar. Tchau, tchau, gente. Tchau, Rose. Tchau, ouvintes. Rose. Beijão. Saudades. Deus abençoe. Obrigada, Amém. Jonatas.